Nós vamos falar agora sobre sociologia no Brasil, que é o capítulo do livro de vocês, o próximo que nós vamos ver. E falar de sociologia no Brasil, pessoal, é falar de alguns sociólogos, alguns, na verdade, pesquisadores que vão influenciar bastante a forma de se visualizar a história brasileira. A maior parte desses sociólogos que nós vamos falar aqui são sociólogos que não são, digamos, sociólogos de formação, mas que possuem um tipo de análise onde acaba levando a essas abordagens em busca de se entender as transformações no qual o Brasil passou enquanto sociedade. A sociologia, pessoal, ela vai chegar aqui no Brasil por volta do início do século XX. Então, os primeiros sociólogos que nós vamos ter não serão sociólogos formados no Brasil, mas serão literatos, jornalistas que vão abordar um tipo de análise que vai ser muito utilizada pela sociologia. Lembrando a vocês que eles terão uma importância muito grande, pessoal, para a sociedade brasileira e para a história da sociedade brasileira, devido às suas abordagens e os objetivos que eles vão ter, que serão objetivos em comuns, como, por exemplo, encontrar a origem da sociedade brasileira. Lembra vocês que durante esse período, do início do século XX, não se tinha noção, não se tinha a noção da origem da sociedade brasileira. A história que se tinha no Brasil, em termos de educação, era uma história eurocêntrica, Aquela história que vinha de uma visão europeizada. Então, muitas vezes, deixávamos de lado partes da história do Brasil, como, por exemplo, antes da chegada de Cabral, como era que o Brasil se organizava. Como foi que se deu a formação dessa cultura e da sociedade brasileira que nós temos hoje? Por que nós vivemos em um território tão diversificado, com um comportamento tão diferente como nós temos aqui no Brasil? Então, é diante dessas indagações que nós vamos ter esses pesquisadores, iniciando as suas abordagens para entender a formação da sociedade brasileira. Então, essa vai ser a base comum deles. Só que, claro, cada um vai partir de um princípio, de uma imagem diferente. Ok? Então, a importância para a sociologia, da sociologia no Brasil, vai ser a busca pela identidade. Se você observar, nós vivemos em um território, em uma nação, em que a diversidade cultural, a diversidade de raça, de etnias, faz com que nós tenhamos problemas em decifrar a origem da sociedade brasileira. Não tem como nós falarmos do Brasil um país de branco, um país de negro, mas um país de mestiços, de mulatos, um país miscigenado. E é para entender essa miscigenação que nós vamos ter a sociologia buscando a origem dessa miscigenação e a importância que ela tem para a formação da sociedade brasileira, como mostra aí a obra Os Operários, de Tarsila do Amaral, que ficou conhecidíssima lá na Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, no Brasil. Foi importante para dar esse incentivo a essa identidade nacional do povo brasileiro. Ok? Então, pessoal, olha só, o Brasil, que nós vamos ter esses pesquisadores mostrando e abordando, são o Brasil dos problemas sociais. É necessário a gente entender a realidade do território que está se pesquisando. Então, o Brasil possui uma riqueza enquanto floresta, fauna e flora. Porém, existem problemas por trás de tudo isso, como o crescimento desordenado da cidade, má distribuição de renda, problema de má distribuição de terras. Então, isso faz com que o Brasil ainda permaneça com muitos problemas sociais. Então, a sociologia vai dar essa importância para a gente, Ela vai dar essa visão diferenciada, no qual a história não dá. A história, pessoal, ela é diferente da sociologia, apesar de ambas caminharem próximas. A história, ela trabalha com fatos, ela é factual, é por isso que você estuda datas e fatos. A sociologia não, a sociologia trabalha com o cotidiano da sociedade, com a coletividade, com os fatos sociais que acontecem no seio da sociedade, os problemas enquanto coletivos e indivíduos que permeiam a sociedade. Então, essa é a diferença da sociologia aqui no Brasil. A sociologia, ela foi criada no século XIX, como nós já falamos aqui diversas vezes nas aulas. Você tem como sociólogos clássicos
Augusto Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Esses pensadores que todos escreveram no século XIX vai influenciar muito os pensadores aqui no Brasil. Tanto é que a sociologia vai chegar no Brasil por volta de 1930 em diante. É quando nós temos aqui no Brasil o Getúlio Vargas enquanto presidente do Brasil. Então isso, através do incentivo ao nacionalismo, vai acabar facilitando com que essa imagem histórica do Brasil também ganhe uma versão diferenciada devido a essas abordagens sociológicas que nós vamos ter aqui. Os primeiros professores, pessoal, de sociologia que chegaram no Brasil, que vão dar formação a esses primeiros sociólogos brasileiros, são professores europeus, tá? Já que nós não tínhamos curso de sociologia aqui no Brasil. Somente a partir da década de 40 é que nós vamos ter, de fato, aqueles sociólogos realmente brasileiros. E em falando em discussões, em teorias, nós temos alguns pesquisadores que, apesar de ainda não ter a formação de sociologia, mas que vão ser vistos pela sociologia como importantes devido às suas abordagens teóricas no qual eles vão ter. Nós começamos a falar de Silvio Romero. Silvio Romero, pessoal, ele é um literato, tá? Ele não é sociólogo de formação, mas ele vai se ater, através das suas pesquisas e literaturas, ele vai procurar entender aonde veio a formação da sociedade brasileira. E o Silvio Romero, através das suas pesquisas no período colonial, ele vai buscar tomar como base as transformações no qual a sociedade veio passando. E diante dessas transformações, ele vai observar alguns fatos que vão se perdurar, mesmo a sociedade se transformando. A superioridade de uma raça em detrimento de outra. É aí que, desde o período colonial brasileiro, Silvio Romero entende a superioridade da raça branca em relação às outras raças, tido como negras e indígenas como raças inferiores. É por isso que nós buscamos na história, sempre que estudamos o período colonial brasileiro, você sempre vê um branco sendo prevalecido em cima do negro, aonde desde a época da chegada de Cabral, você vê a superioridade de uma cultura europeia, tida como civilizada, uma cultura branca, em detrimento da cultura indígena. Ou seja, você observa desde os primórdios da formação da sociedade brasileira, que nós viemos sendo criados nessa base de diferenças sociais, aonde você tem negros e índios vistos como inferiores dentro de uma camada social, os brancos sempre tomando a frente dessas principais lideranças que você vai ter aqui no Brasil, ocupando cargos políticos, impondo a sua cultura, a sua religiosidade. Então é aí que entra a importância do Silvio Romero de se estudar essa ideia da base das superioridades raciais que vão persistir no Brasil durante séculos e séculos. Para ele entender essas práticas cotidianas, ele vai utilizar, pessoal, a observação empírica. Você sabe que o empirismo, ele é um tipo de metodologia que você busca a observação e a experiência, o comportamento cotidiano para entender as transformações da sociedade. Então ele vai lançar mão, ou seja, ele vai utilizar do empirismo para entender essas mudanças que nós vamos ter na sociedade brasileira. Outro literato, e não menos importante, mas com um grau de popularidade muito grande, é o Gilberto Freire. Gilberto Freire, pessoal, ele é um literato, ele é um mártir da literatura brasileira. Ele vai analisar, através de várias obras, a formação da sociedade brasileira. Entre elas, eu destaco Casagrande e Senzala. Casagrande e Senzala, pessoal, é uma obra importantíssima, não só para a literatura, mas também para a história. Apesar de muitos historiadores clássicos tradicionais criticarem um pouco a abordagem do Gilberto Freire, como, por exemplo, achando que ele é romântico em alguns fatos da história que não deveria ser, como sobre a escravidão, mas isso não vai esconder a importância que a obra do Gilberto Freire vai ter, que é a Casagrande e a Senzala. Ele exalta duas instituições do período colonial brasileiro, com características bem diferentes, mas que vão influenciar o comportamento uma da outra. A Casa Grande, morada do Senhor, sede dos princípios cristãos, tá? Sede da cultura europeizada. E você tem a Senzala, sede de uma cultura negra, sede de uma diversidade de etnias negras que você vai ter.
sede de crenças religiosas diferentes. E a cultura, pessoal, ela é cíclica. E como ela é cíclica, a Casa Grande influencia a senzala e a senzala influencia a Casa Grande. Religiosamente, culturalmente e socialmente. E é daí que você vai ter no interno da Casa Grande, da senzala, a formação do que nós conhecemos hoje como cultura afro-brasileira. A cultura afro-brasileira, ela vai nascer dentro da senzala devido à diversidade cultural que nós vamos ter. O sincretismo religioso, que é essa mistura de crenças religiosas derivando uma nova prática religiosa, é o que nós chamamos de sincretismo religioso, essa crença que foi fundada em base em outras crenças. Também vai ser tomada como base esse período colonial brasileiro. E essas instituições vão ter suma importância na formação da cultura afro-brasileira. A miscigenação, de acordo com Gilberto Freire, ela não foi negativa, ela foi positiva. A miscigenação ela foi positiva porque formou uma raça brasileira forte. Uma raça misturada, diversificada, mas essa mistura e essa diversidade faz com que nós tenhamos uma raça brasileira forte, única, em todos os sentidos, devido à transformação cultural que nós passamos, à união de diversas crenças e diversas práticas culturais, formando essa cultura diversificada, porém ao mesmo tempo forte. A miscigenação é vista pelo Gilberto Freire como algo positivo. Daí o porquê ele é criticado por outros historiadores, porque olham essa miscigenação como algo negativo. Tá? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele é literato também, jornalista. O Euclides da Cunha, pessoal, ele vai escrever um livro chamado Os Sertões, um best-seller da literatura. E Euclides da Cunha vai narrar nesse livro o que ele visualizou numa viagem que ele fez pelo interior do sertão nordestino e chegando até o Arraial de Canudos. Lembra vocês que o Arraial de Canudos foi palco de uma das maiores revoltas da história do Brasil, que aconteceu na Primeira República, chamada Revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, onde tinha como líder Antônio Conselheiro, um beato, um messias. E aí o Euclides da Cunha vai chegar à conclusão que o Brasil que você tem no interior é um Brasil muito diferente das grandes capitais. O Brasil do interior ele é um Brasil diferente do litoral. O Brasil do litoral é um Brasil seco, um Brasil frio, um Brasil sem expressões culturais. O Brasil do interior ele é um Brasil onde você vê a cultura, a religiosidade, as crenças religiosas, onde você vê as práticas cotidianas. O dia a dia de uma família sertaneja é o que expressa a cultura verdadeira do Brasil. Não é à toa que você tem Antônio Conselheiro, que liderou uma porrada de gente, mais de 20 mil pessoas que faziam parte do Arraial de Canudos, sobre as suas tutelas, sobre a sua ordem, as suas orientações, visto como um beato, como um salvador. Então vai ser no sertão que Euclides da Cunha vai encontrar a realidade da história do Brasil. É por isso que ele aborda no livro dele, Os Sertões, que não existe o Brasil. Existe os Brasis. O Brasil do sertão e o Brasil do interior. O Brasil do sertão e o Brasil do litoral. Ok? Dois Brasis. O do litoral e o do sertão, que fica no interior. Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele vai escrever suas teorias já na década de 50 a 60, né? Influencia muito as abordagens teóricas da época. E ele já faz parte de uma gama de sociólogos do Brasil, ele é historiador também. E o Florestan Fernandes, ele pega e vai analisar a integração do negro na sociedade de classes. Ele pega e vai abordar a ideia da democracia racial. Na visão de Florestan Fernandes, a teoria da democracia racial, que inclusive era acreditada por Gilberto Freire, que hoje o negro é tratado como um branco de maneira igual na sociedade, devido à miscigenação ter sido importante, para o Florestan Fernandes, a democracia racial é um mito. Não existe.
Negro não é tratado como branco na sociedade brasileira. Negro ainda é desmerecido. Mesmo que nós tenhamos alguma lei que ampare o negro, mas isso fica na teoria, porque na prática o negro ainda é desmerecido pela sociedade. Então ele trabalha essa integração da raça negra, a sociedade de classes, tomando como base a sociedade brasileira. E para concluir as suas ideias, ele utiliza o mito da democracia racial, onde não existe democracia entre as raças. Sempre você vai ter a superioridade do branco em relação ao negro, mesmo em um país com contextos diversificados, com uma miscigenação muito forte, como aqui o Brasil. Caio Prado Júnior é um historiador marxista, então ele vai ter umas análises bem severas em relação à formação da sociedade brasileira. Dentro da sua obra, A Formação do Brasil Contemporâneo, o Caio Prado Júnior ele analisa a realidade do Brasil atual como resultado da má formação do período colonial. O Brasil ele foi mal formado durante a sua colônia. Ele não teve um projeto colonizador. Como ele foi uma colônia de exploração, então só queria se tirar as riquezas do solo brasileiro, explorando aqueles que viviam aqui, mas não teve nenhum projeto de manter a cultura unificada, de manter um padrão social, de manter um padrão econômico. Por isso que nós vamos ter cada século uma economia diferenciada. Então, a culpa do Brasil ser hoje o território desorganizado, um território misturado, um território com as suas raças desorganizadas, sem ter uma representatividade específica, a culpa é da má formação que nós tivemos no período colonial brasileiro. Então ele é bem radical em relação a essas suas abordagens, tá? Ele é bem marxista mesmo, né, em relação a essas transformações no qual o Brasil vem passando. Por isso que nós temos hoje uma camada que explora uma outra camada maior ainda. E você ainda observa essa diferença social, essa diferença de raças. Ok? E para a gente encerrar, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é um historiador impressionante. Ele vai escrever um livro, um best-seller da história, chamado As Raízes do Brasil. E ele vai analisar os processos de economia no qual o Brasil vem sofrendo transformação. Ele cria dentro dessa teoria dele o chamado homem cordial. O homem cordial é aquele homem que vem lá do período colonial brasileiro, que não tem nada a ver com o homem educado. Mas o homem cordial é aquele homem que tem os seus princípios e vai manter uma relação de proximidade, criando até uma relação sentimental. As expressões como senhorzinho, que o escravo chama para o seu senhor, isso demonstra um laço cultural, uma proximidade social que você vai ter. Senhorzinho, padim, tá? Que muitos dos senhores eram padrinhos de escravos e ex-escravos. Então essa relação de padim, senhorzinho, são expressões que te mostram como é que você mantém uma relação inclusive de criar sentimentos entre os personagens do período colonial brasileiro. Então faz parte das análises do Sérgio Buarque de Holanda. Alguns desses pesquisadores, né, literatos que nós falamos aqui, nem todos estão no livro de vocês, mas a maioria estão. Então é isso, pessoal. É a importância da sociologia brasileira para se entender a formação da sociedade, para se entender da onde nós viemos, por que nós somos tão misturados, por que eu não posso dizer que o Brasil é um país de branco ou um país de negro, mas é um país de mestiços, é um país miscigenado. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.